Bom, pessoal, então, para dar continuidade aqui ao nosso passo a passo, a partir da 6ª carreira, as 5 primeiras carreiras eu já deixei disponível o passo a passo, o link tá aí na descrição. Agora nós vamos fazer a 6ª carreira em diante. Então, para isso eu vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto, viro o meu trabalho para frente e a 6ª carreira eu vou trabalhar pela frente. Então, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, sempre iniciar e terminar assim com uma casinha cheia. Faço 3 pontos tela, sempre de 2 correntes. 2 correntes, um ponto alto no ponto de base, 2 correntes, um ponto alto no ponto de base. 2 correntes, um ponto alto aqui no ponto de base. Então, inicio a 6ª carreira com 3 pontos tela. Dentro aqui do próximo ponto tela da carreira anterior, eu faço 2 pontos altos, que é uma casinha cheia. E um ponto alto no próximo ponto de base. Assim. Agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Aqui dentro do próximo ponto tela, eu vou trabalhar 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Então, aqui eu fiquei com um total de 13 pontos altos seguidos. Faço 2 correntes, salto 2 pontos de base, no ponto seguinte eu trabalho um ponto alto. 2 correntes, salto 2 pontos de base e no ponto seguinte, aqui ó, no último ponto de base, eu trabalho um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 2 pontos tela. Passo para dentro do ponto tela da carreira anterior e faço 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Dentro aqui do próximo ponto tela, eu faço 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Ficando, então, com 13 pontos altos seguidos, aqui, ó. Então, eu fiz 13 pontos altos, 2 pontos tela, 13 pontos altos. Vou mostrar para vocês onde nós estamos, aqui, ó. Estamos na 6ª carreira, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós já estamos fazendo aqui, ó, os 13 pontos altos, os 2 pontos tela e os 13 pontos altos. Então, esse aqui é o desenho da primeira flor. Agora, nós vamos fazer 2 pontos tela. Então, aqui, ó. 2 pontos tela. Então, são 2 correntes. Um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes. E um ponto alto no próximo ponto de base. Então, esses 2 pontos tela são 2 pontos tela que nós vamos usar de espaço entre um desenho de uma flor e aqui, ó, o desenho da próxima flor. Então, agora é só dar sequência nessa mesma carreirinha aqui de repetição, ó. 13 pontos altos, 2 pontos tela, 13 pontos altos nas próximas flores. Então, aqui eu trabalharia 13 pontos altos, 2 pontos tela e 13 pontos altos. E 2 pontos tela de espaço entre uma flor e outra. Então, aqui nós estamos nessa carreirinha aqui. Já fizemos 13 pontos altos, 2 pontos tela de espaço. Aqui, novamente, nós faremos 13 pontos altos, 2 pontos tela, 13 pontos altos, 2 pontos tela. Então, é sempre essa carreirinha de repetição. 13 pontos altos, 2 pontos tela.
vamos seguir trabalhando dessa mesma forma por toda a sexta carreira, tá bom? Sempre assim, 13 pontos altos, 2 pontos tela, 13 pontos altos, 2 pontos tela, por toda a carreira. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, pessoal, então eu já caminhei fazendo aqui a minha sexta carreira. Então, ela é bem fácil de fazer, como eu mostrei. São inicialmente os 3 pontos tela, né? Depois da casinha cheia. E depois aí vem a repetição: 13 pontos altos, 2 pontos telas, 13 pontos altos, 2 pontos tela. E assim para desenhar as outras flores da mesma forma, ó, 2 pontos tela sempre de divisão entre uma flor e outra, certo? Então, finalizei aqui com 2 pontos tela e uma casinha cheia, como fiz aqui a partir da segunda carreira. Então, para iniciar a minha sétima carreira, eu subo 3 correntes, que equivale a um ponto alto, viro o meu trabalho, porque vou trabalhar a sétima carreira no avesso. Trabalho aqui um ponto alto para cada ponto de base. Então, são 4 pontos altos aqui no início da minha sétima carreira. E agora, a sétima carreira, ela é a repetição da minha sexta carreira. Onde for ponto tela, eu vou trabalhar ponto tela. E onde for ponto alto, eu vou trabalhar ponto alto. Aqui, ó. A sétima carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sétima carreira, ela é igualzinha à sexta carreira. Onde for ponto alto, eu vou trabalhar ponto alto. E onde for ponto tela, eu vou trabalhar ponto tela. Sigo fazendo, então, a sétima carreira como eu fiz a sexta. Vou adiantar, então, o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência, ok? Bom, pessoal, então eu termino aqui a minha sétima carreira, exatamente como eu fiz a sexta carreira. Aqui a sétima carreira eu vou terminar com 3 pontos tela, porque ela é o avesso da sexta carreira, então a sexta carreira eu iniciei com 3 pontos tela, certo? Então fica ponto tela sobre ponto tela e ponto alto sobre ponto alto. Vou subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Viro o meu trabalho para frente, porque agora vou fazer a oitava carreira. E a carreira par eu vou trabalhar pela frente. Vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E para iniciar a minha oitava carreira, eu vou trabalhar 4 pontos tela. Então, inicialmente, eu tenho aqui 3 pontos tela que eu fiz na carreira anterior. Então, eu vou trabalhar ponto tela sobre ponto tela. Então, eu já tenho aqui 3 pontos tela. Vou trabalhar aqui o meu 4º ponto tela. 2 correntes, salto 2 pontos de base. No ponto seguinte, eu trabalho um ponto alto. Assim. Eu já fiz aqui um ponto alto do ponto tela. Agora eu vou trabalhar mais 6 pontos altos, para eu ficar aqui com um total de 7 pontos altos seguidos. Então, feito aqui os 7 pontos altos seguidos, eu vou trabalhar 2 correntes, salto 2 pontos de base. No ponto seguinte eu trabalho um ponto alto, formando aqui um ponto tela. Dentro desses 2 próximos espacinhos aqui da carreira anterior, eu vou trabalhar 2 pontos altos e um ponto alto sobre o ponto de base. Então, aqui eu fico tendo um total de 7 pontos altos seguidos. Assim. 2 correntes, salto 2 pontos de base. No ponto seguinte, eu trabalho um ponto alto, formando aqui um ponto tela, como eu fiz aqui, ó. Então, agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até conseguir um total de 7 pontos altos seguidos.
Feito isso, eu faço 2 correntes, salto 2 pontos de base e no ponto seguinte eu faço um ponto alto. Assim. Então, assim fica aqui, ó, o desenho da minha primeira flor, como eu tô trabalhando com a 8ª carreira. Agora eu vou trabalhar mais 3 pontos tela, além desse ponto tela que eu fiz aqui, ó. Então, aqui eu já tenho 3, vou trabalhar mais um ponto tela. 2 correntes, salto 2 pontos de base, faço um ponto alto. Assim. Para dar início aqui ao desenho da minha segunda flor, né? Da continuidade aqui. Então, já trabalhei os 4 pontos tela. Vou trabalhar agora 7 pontos altos seguidos. Duas correntes, salto 2 pontos de base, no ponto seguinte trabalho um ponto alto. 2 pontos altos dentro do próximo espacinho. Um ponto alto sobre o ponto de base. E 2 pontos altos dentro do próximo espacinho. E um ponto alto sobre o próximo ponto de base. Assim. Ficando com 7 pontos altos seguidos. 2 correntes, salto 2 pontos de base, no ponto seguinte eu trabalho um ponto alto. Agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até obter aqui um total de 7 pontos altos seguidos. Duas correntes, salto 2 pontos de base, trabalho um ponto alto no próximo ponto. Então, assim eu termino aqui o desenho, a 8ª carreirinha do desenho da minha segunda flor. Para iniciar aqui o próximo desenho da minha próxima flor, da minha terceira flor, eu faço então mais 3 pontos tela de distância. Já tinha um, vou fazer mais 3. Assim, ó. Para dar início à carreira de pontos altos. Então, agora é só dar início, trabalhar aqui, ó, a carreirinha de 7 pontos altos, 1 ponto tela, 7 pontos altos, 1 ponto tela, 7 pontos altos. Então, é só ir olhando como foi feito as flores anterior, a primeira e a segunda flor, e seguir fazendo aqui na terceira e na quarta flor, da mesma forma. Eu vou então adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto para a gente dar sequência. Bom, pessoal, então eu terminei aqui a minha 8ª carreira, finalizei com 3 pontos tela e uma casinha cheia. Agora eu vou subir 3 correntes que equivale a um ponto alto, viro meu trabalho para o avesso para poder trabalhar a 9ª carreira. Vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu faço 2 correntes e um ponto alto no próximo ponto de base, para formar aqui o meu primeiro ponto tela. Dentro do ponto tela da carreira anterior, eu faço 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base, formando aqui 4 pontos altos seguidos, ou seja, uma casinha cheia. Trabalho 3 pontos tela. Então, faço 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base, 2 correntes, salto 2 pontos de base, no ponto seguinte trabalho um ponto alto, 2 correntes, salto 2 pontos de base, no ponto seguinte trabalho um ponto alto,
ficando aqui com 3 pontos tela. Dentro do próximo ponto tela da carreira anterior, eu trabalho 2 pontos altos. Agora eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E aqui dentro do próximo espacinho, eu vou trabalho 2 pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto de base. Então, aqui eu fiquei com 13 pontos altos seguidos. Agora, eu trabalho 2 correntes, salto 2 pontos de base. No ponto seguinte, trabalho um ponto alto. 2 correntes, salto 2 pontos de base. No ponto seguinte, trabalho um ponto alto. 2 correntes, passo para o próximo ponto de base, trabalho um ponto alto. 2 correntes e no ponto de base seguinte eu trabalho um ponto alto, ficando com 4 pontos tela. Dentro do próximo espacinho eu vou trabalhar 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base, fazendo aqui uma casinha cheia, né, que são os 4 pontos altos seguidos. Ficando assim o desenho da minha primeira flor, aqui a 9ª carreira. Agora eu vou dar início à minha próxima flor, né, o desenho aqui da minha próxima flor. Então, para isso, eu vou dar início a 3 pontos tela. Assim, fiz os 3 pontos tela, vou trabalhar agora 13 pontos altos seguidos. Então, são 2 pontos altos dentro do espacinho, um ponto alto para cada ponto de base. E 2 pontos altos dentro do próximo espacinho. E um ponto alto no próximo ponto de base, formando aqui 13 pontos altos seguidos. 2 correntes, salto 2 pontos de base, faço um ponto alto no próximo ponto. 2 correntes, salto 2 pontos de base, no ponto seguinte faço um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. Dentro do próximo espacinho eu faço 2 pontos altos e um ponto alto sobre o próximo ponto de base, formando aqui uma casinha cheia. Então, já trabalhei aqui o desenho da minha segunda flor. Aqui para você ver como tá ficando. Então, feito isso, eu vou repetir como eu fiz aqui para iniciar a minha segunda flor. 3 pontos tela, depois da casinha cheia. Já fiz os 3 pontos tela aqui, ó, depois da casinha cheia. Agora trabalho os 13 pontos altos seguidos, que são 2 pontos altos dentro do intervalinho de correntes. Um ponto alto para cada ponto de base. E 2 pontos altos dentro do próximo intervalinho.
e um ponto alto no próximo ponto de base. Então, aqui, fiquei com 13 pontos altos, como aqui na minha flor anterior. Agora, faço 4 pontos tela. Então, são 2 correntes, salto 2 pontos de base, um ponto alto no próximo ponto. Fazendo dessa forma, até obter um total de 4 pontos tela. Assim. Fiz aqui os 4 pontos tela, agora eu vou trabalhar uma casinha cheia. 2 pontos altos dentro do próximo espacinho e um ponto alto no próximo ponto de base. Então, para dar início aqui à minha quarta flor, eu vou trabalhar os 3 pontos tela. Cheguei aqui no ponto tela, vou trabalhar 2 pontos altos dentro do espacinho e vou caminhando fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui dentro do próximo espacinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos e um ponto alto sobre o próximo ponto de base, assim. Agora, vou trabalhar aqui 2 correntes, salto 2 pontos de base, faço um ponto alto no próximo ponto. 2 correntes, salto 2 pontos de base, um ponto alto no próximo ponto. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base. 4 pontos tela. Dentro do próximo ponto tela da carreira anterior, eu vou fazer 2 pontos altos e um ponto alto no próximo ponto de base. 2 correntes. E agora vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, para finalizar aqui a minha nona carreira.